Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é mais um Momento Indústria, essa parceria da Jovem Pan News com o Sistema FIEP. Hoje, diretamente da Jovem Pan News Londrina, transmitindo para todo o estado do Paraná pela rede Jovem Pan. Vamos juntos pela Jovem Pan News Curitiba, Jovem Pan News Londrina, Jovem Pan News Maringá e também pela Jovem Pan News Foz do Iguaçu. Você sabe, toda semana um bate-papo sobre a indústria e sobre os diversos temas que se relacionam a este universo. Hoje nós vamos falar sobre empregabilidade e sobre indústria acolhedora. Vamos falar sobre o desafio que é buscar a mão de obra qualificada. Esse é um grande desafio da indústria, não só aqui no Paraná, mas da indústria nacional. E vamos mostrar como o mapa do trabalho está indicando a necessidade de formação de mais de 1 milhão de profissionais até 2027. Vamos falar sobre os refugiados, né? O Paraná, o segundo estado que mais recebe imigrantes e refugiados e que tem desafios, mas junto com esses desafios, oportunidades que têm sido apresentadas pela indústria. Para essa conversa, estão comigo aqui no Momento Indústria do Sistema FIEP, o Fernando Mizotti, diretor da FIEP, e coordenador do Conselho Temático de Responsabilidade Social, a quem eu já cumprimento, e também a Carla Pinheiro, que é presidente do Conselho Empresarial de Mulheres da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN. Estamos aqui nesta conexão, cada um de nós em um canto, mais a tecnologia nos conectando para fazer com que esse nosso bate-papo possa acontecer. Eu vou começar com você, Mizotti. A gente tem alguns indicadores, alguns números que mostram o tamanho do desafio. Só que esses desafios têm sido convertidos em grandes oportunidades, sobretudo quando a gente está falando sobre a qualificação de mão de obra e sobre essa visão de agregar, de trazer mais diversidade para dentro da indústria, né? Isso, com certeza, Carlos. Bom, a gente vive um fenômeno aí de inversão da pirâmide etária, né, aqui no Brasil, e no Paraná não é diferente. Então, a gente, com essa inversão de pirâmide etária, a gente tem menos jovens entrando no mercado de trabalho e isso reflete na questão da empregabilidade. E a gente também tem o Brasil como uma liderança, né, nacional, um mercado aqui na América do Sul, e isso atrai alguns migrantes, né, que acabam deixando seus países para buscar melhores oportunidades aqui no Brasil. Então, a gente identificou dentro da FIEP, né, que a empregabilidade, aí, né, o emprego da mão de obra da população migrante é sim uma oportunidade para solucionar essa questão da falta de mão de obra no Paraná. E qual é a tua visão, Carla, sobre oportunidades? Aí trazendo um pouco, acho que, dessa experiência da FIRJAN, sobre incluir, sobre trazer mais gente para dentro desse ecossistema. Obrigado, Carlos, pelo convite. Um prazer estar aqui com você, Mizotti. Então, como o Mizotti falou, a gente tem aí uma inversão da nossa pirâmide etária, né? A gente está praticamente aí transformando virando, ao invés de uma pirâmide, um cilindro, e a gente tem cada vez menos jovens adentrando no mercado de trabalho, e também a gente tem esse fenômeno dos jovens não procurarem postos de trabalho na indústria tradicional, que é a nossa principal demanda por mão de obra qualificada. Então, com essa visão, a mão de obra do migrante, do refugiado, ela se torna cada vez mais uma excelente opção, né? Ela é uma relação de ganha-ganha. Esse migrante já está em solo nacional, já está no nosso território, já tem os direitos trabalhistas, já é um cidadão reconhecido, e a gente precisa colocar ele nesse ciclo de geração de renda. Então, a gente consegue, através da capacitação, do recrutamento, da seleção, em parceria com, por exemplo, a OIM, né, que faz um belíssimo trabalho de acolhimento, de inclusão e de interiorização desses migrantes, a gente consegue suprir diversos postos de trabalho com essa mão de obra, que hoje é cada vez crescente, né? Hoje a gente tem, além dos venezuelanos que chegam ali pela Operação Acolhida por Pacaraima, a gente teve, por exemplo, no último mês, uma chegada muito grande de libaneses, e cada vez mais a gente vai ver esse fenômeno, seja por motivos geopolíticos, de guerra, ou até mesmo
questões climáticas, né, que tem feito com que as pessoas acabem se locomovendo e migrando. Então, é uma mão de obra a ser considerada, é um trabalho que precisa ser feito em conjunto com a sociedade civil organizada, com as empresas, óbvio, e também com o poder público, que pode ajudar muito a gente nessa interlocução, por exemplo, com a OIM, com a Acnur, nessa questão de arrumar a primeira moradia, arrumar uma assistência inicial para essa população, que, via de regra, chega aqui no Brasil sem nenhuma infraestrutura, né? Eles vêm basicamente sem nada e precisam arrumar tudo, desde um kit de higiene pessoal até um lugar para cozinhar e para dormir, por exemplo. E é interessante, né, porque a gente olha no mundo inteiro as iniciativas e etc., mas o caso dos refugiados, dos imigrantes, por um período, foi trabalhado por alguns países como uma questão a ser evitada a todo custo. Ah, não, que está onerando, está criando uma série de problemas e etc. Quando, na verdade, junto daquela massa de pessoas que está se deslocando, a gente tem profissionais que tinham carreiras e que, por diversas razões, foram obrigados a abandonar suas carreiras para, enfim, sair de zonas de conflito, enfim, o que quer que tenha causado esse deslocamento. E aí, esse movimento da indústria acolhedora, ele é um movimento, Fernando, que reúne aquelas entidades, associações que estão olhando pelo lado do copo meio cheio, de uma quantidade de gente com habilidades bem importantes e que tem potencial de serem desenvolvidas e que podem ser colocados de volta no mercado de trabalho. Esse é um movimento, esse programa Indústria Acolhedora, ele é um movimento que se viabiliza por meio dessas parcerias. Como é que são essas parcerias? Queria que você contasse para a gente um pouco mais a respeito. Bom, em cada cidade a gente tem um tipo de uma entidade específica, né, que acaba tratando do tema, né, dos migrantes na cidade. Então, cada cidade a gente encontra uma instituição diferente, mas todas sempre ligadas ao OIM, né, com esse apoio, e eles fazem essa interlocução muito bem. É um apoio muito importante que eles fazem, porque como o migrante ele vem para cá, muitas vezes ele não tem toda a documentação necessária, né, para ser empregado formalmente. E essas entidades acabam resolvendo, né, ou ajudando muito o migrante nessa questão da documentação e também para explicar como é que funciona o mercado de trabalho aqui no Brasil, né? E realmente existem vários ótimos profissionais muito qualificados que estão com muita vontade de dar certo no Brasil e eles estão submetendo assim, a trabalhos mais básicos, né? Nos nossos encontros para divulgar o programa, a gente tem encontrado vários cases de indústrias que acabaram acolhendo, né? Acabaram integrando um migrante ao seu quadro de trabalho e depois, né, que começou a trabalhar, descobriu que ele tinha uma qualificação muito maior, né? Era um programador, era um engenheiro, né, um técnico, né, que estava fazendo no início um trabalho muito básico e rapidamente eles começam a subir, né, posições dentro da empresa. Então, e além do mais, né, assim, essa questão da migração, né, que o pessoal muitas vezes acaba querendo combater, né, isso são pessoas, né, de cultura diferente, e essa perspectiva que o migrante traz para dentro da empresa, né, esse olhar diferente, né, essa experiência de vida diferente da que temos, acaba aumentando a diversidade dentro da empresa, né, e isso contribui muito para a inovação, tá? É um outro olhar, né, que ele pode ajudar a contribuir, né, para buscar outros tipos de solução, né, a partir da experiência que ele teve, né, no seu país de origem. Quando a gente fala sobre a discussão envolvendo o ESG, o papel que a indústria vem promovendo, e aí quando a gente pega aqui o caso Paraná, falamos sobre isso recentemente aqui, como a FIEP vem trabalhando a conscientização, a educação, a orientação dos empresários para que tragam essa visão para dentro de casa, é por causa disso. Porque às vezes sem ter esse olhar, você acaba invisibilizando, não é, oportunidades ali para pessoas, enfim, que vão colaborar, que vão construir, vão ajudar a desenvolver a fortaleza do negócio.
E eu acho que o Brasil tem uma posição importante nesse contexto global. Iniciativas como esse programa e outras mostram isso. A Carla, eu sei, teve participação agora importante num painel no G20, no G20 Social, tratando deste tema, inclusão social. Eu queria, Carla, pedir a você para dividir conosco um pouco dessa visão de como nós, brasileiros, estamos sendo percebidos lá fora, a partir de iniciativas como essa que a indústria promove, e um pouco do que você enxerga em potencial que tem lá fora que nós podemos explorar aqui. Acho que essa troca durante o G20 foi muito importante, né? Sim, sim. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa pontuar é que o Brasil, ele é um país que acolhe o migrante, né? A gente tem isso muito bem definido e o Brasil, ele foi um país que se formou através da migração, né? E a gente tem, né, por exemplo, o Sul, a gente tem muitos alemães, muitos italianos, no Rio de Janeiro, muitos portugueses e assim por diante. Então, a gente já tem isso na nossa cultura, né? E nós somos um país também que migra muito para fora, né? Então, assim, a quantidade de brasileiros morando hoje em outros países também é imensa. Então, isso é uma questão de reciprocidade, ou seja, isso nos leva para uma cultura de acolhimento um pouco diferente com o resto do mundo. Então, o resto do mundo hoje percebe, principalmente a Operação Acolhida, né, que é essa operação na fronteira com a Venezuela, como uma referência mundial. Né? Talvez eu tive a oportunidade de ir até lá, eu digo que é uma experiência muito impactante, muito transformadora. Você entende o quão é importante, né, aquela operação formada ali pelas Forças Armadas, com a Polícia Federal, com a Receita, com o Ministério de Saúde. Então, a gente tem ali um migrante chegando, sendo efetivamente acolhido, vendo a sua documentação, vendo as suas vacinas, fazendo aquele primeiro atendimento, podendo, então, trazer efetivamente esse migrante para ele ser interiorizado para um posto de trabalho. Como o Fernando muito bem colocou, essa questão da diversidade, ela traz um outro panorama para qualquer empresa. Aí, puxando um pouco aqui para o Conselho de Mulheres, né, a gente também vê isso quando a gente tem mais mulheres nas organizações. E no caso dos migrantes, o que muito me chamou a atenção foi a chegada de muitas mulheres, né, essa fase ali das nossas fronteiras, principalmente, novamente, a fronteira com a Venezuela, onde a gente tem o maior fluxo, a gente vê uma quantidade enorme de mulheres chegando, geralmente de famílias monoparentais e múltiplos filhos, que precisa de um olhar, então, muito mais acolhedor. E aí, o que a nossa experiência nos mostra? Que a gente precisa fazer um esforço, não só esse esforço inicial, de ver a documentação, mas também a gente precisa desburocratizar um pouco a validação das competências, dos currículos dessas pessoas. Muitas vezes chegam com competências maravilhosas que a gente não consegue aproveitar, mas a gente já sabendo dessa competência, a gente consegue usar ela no nível técnico, né? Pelo menos no nível técnico, para você não ter, por exemplo, um engenheiro de plataforma num serviço, por exemplo, administrativo, né? A gente tem uma demanda muito grande na indústria de óleo, petróleo e gás, e a gente pode aproveitar de outra forma esse contingente de pessoas já capacitado. Então, acho que a gente tem muito a ensinar para o mundo, a gente tem muito a aprender, e a gente tem essa questão da inclusão, porque quando a gente faz, por exemplo, pelo Senai, a capacitação desses migrantes, a gente tem a preocupação de fazer turmas mistas para que ali já se forme uma rede, não só entre os migrantes, mas entre os migrantes e os próprios brasileiros, e a gente dá ali um nivelamento, olhando principalmente a questão cultural, socioemocional e da língua, que muitas vezes é uma barreira para que você consiga empregar essa mão de obra de forma adequada. E aí eu sei que você tem que ir para uma reunião, Carla, mas antes de dizer tchau, quero aproveitar e fazer uma pergunta. Você falou sobre a importância dessa capacitação mista. Ela serve também para mostrar que o migrante ele não é alguém que está roubando vagas de um brasileiro. Ele vem para compor. E essa é uma diferença importante, acho que até como cultura, como esse exercício maior de abraçar as pessoas, isso também vem sendo trabalhado. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque em outros países
muitas vezes essa é a visão que prevalece, né? Sim, sim. A questão da gente evitar, né, eu não sei nem se a palavra correta é um preconceito, mas esse temor, que muitas vezes é um temor do trabalhador que está ali disputando talvez uma vaga, e muitas vezes do empregador, né? O empregador muitas vezes nem sabe os direitos que esse migrante tem. Então a gente precisa fazer um trabalho de preparação não só para o migrante, não só nessas turmas mistas, por exemplo, para favorecer esse acolhimento, mas também com o próprio empregador, né? Para mostrar que, na verdade, os direitos trabalhistas, por exemplo, são os mesmos, nada muda, né? É muito mais simples do que se imagina. Quando a gente mostra como é simples, o próprio empregador ele fica surpreso, né? A gente quebra essa barreira, a gente supera esse obstáculo e a gente mostra também para a mão de obra local que esse migrante ele está ali para compor, como você muito bem colocou. Ele está ali para ocupar cargos de trabalho onde existe uma demanda que não está sendo alcançada. Algumas empresas, por exemplo, já têm postos avançados de recrutamento nos próprios pontos de migração, né? Então, quando você vai ali em Boa Vista, por exemplo, em Pacarama, você já tem algumas empresas muito grandes que já têm suas pessoas de RH, de recrutamento, já lá, para já fazer esse filtro, para já ver as competências, o interesse, a melhor adaptabilidade para aquela pessoa e para aquele cargo. Então, acho que a gente pode trocar muito com o mundo e eu acho que a gente tem um belo exemplo de trabalho no acolhimento de imigrante a ser demonstrado. Bom, eu vou agradecer aqui a Carla Pinheiro, que é presidente do Conselho Empresarial de Mulheres da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. Ela tem um compromisso e gentilmente nos atendeu aqui no Momento Indústria. Então, Carla, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até. E eu sigo aqui com o Mizotti, quero continuar ainda mais um pouquinho nesse tópico aqui da indústria acolhedora, porque eu imagino que quem nos ouve agora, Mizotti, quem está nos assistindo, também o programa sendo transmitido pelo canal da Jovem Pan no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, pode estar imaginando o seguinte: poxa, eu empresário, me interesso por essa mão de obra, ou é alguém que faz parte de algum tipo de mobilização de acolhimento de imigrantes e, eu queria fazer essa conexão. Como faz para integrar o programa Indústria Acolhedora? Olha, o primeiro passo é a empresa, né, buscar uma unidade do SESI e do Senai, né, e dizer que tem vontade, né, de buscar ou integrar o seu quadro o migrante, né, no seu rol de colaboradores. O sistema FIEP, através das suas casas, né, do SESI, do Senai e do IEL, vai atuar em diversos níveis, né, para capacitar a empresa e também o migrante para ser melhor acolhido, né, dentro do mercado de trabalho aqui no Paraná. O que acontece? Então, assim, primeiramente, o Senai ele vai trabalhar com o migrante a questão da qualificação profissional, né? Então, toda a questão do treinamento, aula. Então, o Senai vai dar essa capacitação. O SESI ele vai atuar com o migrante, né? A questão de a cultura, né? Como é que é a cultura do Brasil, diferente da cultura do país de origem, como funcionam as regras do mercado de trabalho, né? E também através de parcerias locais em cada cidade com aulas de português, né? Para facilitar a comunicação também. E o IEL, né? Ele vem numa abordagem mais de educação, digamos assim, corporativa, né? Então ele vai instruir os gestores da empresa, né, em como acolher melhor o migrante, né, em como integrá-lo melhor, né, em como fazer com que a empresa extraia, né, extraia o melhor potencial desse migrante através desse conforto, né, de ele estar muito bem integrado à equipe. Existem algumas boas práticas que a gente já identificou dentro das empresas que acolheram dentro do Paraná e estamos divulgando para replicar, né, para que esses profissionais eles sejam realmente integrados à sociedade, né? Nós somos um país de imigrantes e formado, né, por migrantes,
e sabemos assim que somos um povo muito hospitaleiro e a gente acolhe muito bem de uma forma geral, né? E a gente tem ouvido relatos de imigrantes que rodaram vários países antes de chegar no Brasil. E eles vêm falando assim que quando chegou no Brasil, apesar da primeira, geralmente o Brasil não é a primeira opção por conta dessa barreira linguística, mas quando eles vêm para cá, eles acabam falando que é muito diferente do que eles imaginavam, né? Primeiramente, os venezuelanos, por exemplo, primeiramente eles vão para a Colômbia ou Peru, né? O Brasil não é a primeira opção. E aí eu vi o relato de uma colaboradora, né, de uma empresa que é venezuelana. Ela passou por esses países e quando veio para o Brasil, a situação foi muito diferente, né? A qualidade do emprego, ela até achou que assim, não, isso não pode ser verdade, né? Hoje está super bem empregado, subiu posições na empresa, já está cursando faculdade, né? Comprou carro, está adquirindo sua casa. Então, assim, está reconstruindo sua vida aqui no Brasil. Então, não é acolher o imigrante não é só uma questão de justiça social, né? Mas também o desenvolvimento econômico, né, local, né, essa integração que ele pode desempenhar através das suas próprias qualidades profissionais que esse imigrante pode desempenhar. E aí eu queria, enfim, evoluindo da conversa, falamos aqui sobre a indústria acolhedora, falamos sobre a capacitação dos imigrantes e tal. Eu queria voltar a falar sobre o gargalo de mão de obra. Esse é um outro tema. Os dois são temas correlatos, evidentemente, porque ao capacitar o migrante você tem um reforço dessa mão de obra, mas tem um olhar para o mercado interno. Recentemente, numa entrevista, o diretor-geral do Senai, né, o Gustavo Leal, disse que são características específicas e que para poder dar conta das demandas aí, o Brasil precisaria qualificar quase 10 milhões de trabalhadores para as posições de indústria. É um número muito grande de profissionais. Ao mesmo tempo, a gente tem a criação de novas vagas acontecendo. Por quê? Porque a indústria está investindo. Os empresários estão buscando novas oportunidades, chegam novas possibilidades de negócio e há uma ampliação desse mercado e uma dificuldade de trazer esses profissionais. Qual é o cenário, a radiografia, quando a gente faz um recorte para o mercado regional, para nossa visão aqui no estado do Paraná, Mizotti? Nós temos a condição diferente do resto do Brasil ou ainda também vivemos um gap importante de mão de obra? Olha, a gente tem algumas peculiaridades em relação ao restante do Brasil, né? O Paraná ele vem figurando como um dos estados que mais crescem, né, nos últimos anos, a economia mais cresce dentro do Brasil, né? Na indústria não é diferente, né? E esse tema da empregabilidade, né, é realmente debatido por todo o Brasil. Eu estou, nesse momento, né, no aeroporto de Brasília, retornando do Encontro Nacional da Indústria, né, que foi tratado aqui pela CNI. E o Senai realmente debateu isso ontem num dos painéis, né, sobre essa questão da capacitação. O que acontece no Paraná peculiarmente, né? Então, essa situação é um pouquinho mais acentuada, que a gente percebe, mas não é muito diferente do restante do Brasil. A gente tem uma população, né, que no fato que a gente falou da mudança da pirâmide etária, com um acréscimo ainda que a gente está tendo uma transformação digital, né, dos negócios e também uma predileção dos jovens para atuar numa área, né, de tecnologia e aí a indústria tradicional ela acaba sendo preterida, né, nessa questão. Então, a gente tem um cenário que a gente está identificando que as empresas que dependem de mão de obra mais básica, né, ou mão de obra que tem um perfil de trabalho um pouco mais pesado ou insalubre, essas empresas vão, sim, ter muita dificuldade para suprir essas vagas, né? Os jovens acabam não entrando mais nesse perfil de trabalho.
O colaborador que trabalha em serviço um pouco mais pesado tem ali na faixa dos seus 40 anos para mais, né? E logo, logo, como é um trabalho muito braçal e exige muito esforço físico, logo, logo eles não vão ter essa disposição, né, para trabalhar em serviço mais pesado. Então, as empresas elas vão ter que investir em muita tecnologia, né, uma mecanização, enfim, para suprir essa mão de obra, ou, né, encontrar uma outra fonte de trabalhadores, né? E a gente tem encontrado ainda na população migrante pessoas com essa disposição, né? Mas eu acredito que de uma forma geral, né, quando a gente trabalha, né, a gente vive num mundo hoje onde as empresas não são mais avaliadas somente pela qualidade dos seus produtos e serviços, mas também por como elas cuidam das pessoas e também do seu entorno, né, do meio ambiente. Então, as empresas vão precisar, sim, investir em tecnologia também, porque a pouca mão de obra escassa, né, que vai estar disponível, vai ser mais cara, né, não vai ser tão simples. Então, ela vai ter que ser muito produtiva. Por isso, vai ser necessário, além de remunerar melhor esse colaborador que vai estar disponível, também aí investir em tecnologia para que ele seja mais produtivo, né? Esse é um outro embate que a gente tem vivido aí na questão da empregabilidade. E tem uma outra coisa que acho que está conectada com isso que você está colocando, que é a mudança no perfil desse profissional. Né? Existe uma visão sobre o industrial, né? o profissional da indústria, no caso, que já não é mais compatível com o que é a realidade hoje na prática. Né? Há uma digitalização maior, a busca por um perfil talvez mais crítico, mais analítico, com uma interface, né? Ou seja, um ponto de contato maior com tecnologias digitais, com novas metodologias de trabalho, ou seja, há também uma mudança. E aí é óbvio que esse é um efeito em cascata. O mercado passa a demandar, e aí lá na ponta, talvez na escola ainda, essa preparação de profissionais para esse novo modelo começa a acontecer. Tem também um delay aí, né, entre esses dois movimentos. Mas já é claro, imagino que nesse encontro aí em Brasília vocês tenham discutido isso, que esse profissional que a indústria busca mudou bastante, né? Sim, até porque a gente tem uma nova geração, né, que já nasceu na internet, entrando no mercado de trabalho. Né? Essa geração Z, ela tem outros sonhos, ela tem outras vontades, e é diferente, né, das gerações que antecederam elas. Né? Então, ela já entende que ela quer uma qualidade de vida melhor. Né? Então, as empresas estão se readequando como, além de conquistar o consumidor, né, o cliente, ela também está tentando se posicionar como marca empregadora, né, em conquistar o colaborador também, engajá-lo, né, nas suas causas. E a gente vê que as empresas também acabam usando, né, as suas ações, né, de cidadania, as ações sociais, né, que as empresas acabam causando, é justamente para engajar os colaboradores, né, ou até mesmo essa geração Z, para dar propósito, né, nesse trabalho, né, em pertencer àquela empresa. Então, a gente vê que a atuação das empresas tem mudado muito o perfil, né? Não existe mais aquela empresa que é mais, né, aquele perfil antigo de ser mais exploradora de mão de obra, né? Ela tem que conquistar hoje o colaborador. E aí nesse processo de conquista é também mostrar que as carreiras dentro da indústria têm uma projeção hoje tão importante, talvez, quanto aquela que é oferecida, talvez, como o hype aí do momento, dentro de uma startup. Ou seja, você vai construir uma carreira, vai ter um desenvolvimento em torno disso. Ou seja, tem perspectivas de futuro tão abrangentes quanto aquelas que são oferecidas por essas startups hoje, que são aí a sensação do momento. A indústria não é algo que ficou preso no passado. Definitivamente não é, né, Mizotti?
Não, ela teve que se reinventar porque o mercado de trabalho mudou muito, né? Hoje é possível você buscar. Antigamente você tinha que fisicamente distribuir currículo nas empresas, né? Hoje, né, através do LinkedIn, você busca emprego em qualquer lugar e com trabalho remoto em qualquer país, né? Trabalhando de casa. Então, as empresas tiveram sim que se reinventar. As empresas que são mais tradicionais sofreram mais para atrair essa mão de obra jovem, né? E todas estão tendo que se reinventar. Mesmo as maiores empresas, elas têm que adotar práticas modernas, né, como flexibilidade da jornada de trabalho, ambiente mais descontraído, enfim, para também engajar, né, ou atrair esses talentos que estão disponíveis. E é uma realidade muito diferente ver, né, justamente uma disputa entre as empresas agora para se tornar em um ambiente legal, uma empresa legal para se trabalhar, né, todas querendo ser um great place to work. É algo que os jovens de mais talento buscam, né? Eles querem lugares que sejam mais confortáveis, mais legais de se trabalhar. Bacana. Bom, quero agradecer também aqui ao Fernando Mizotti, diretor da FIEP, ele é coordenador do Conselho Temático de Responsabilidade Social, e também agradecer a Carla Pinheiro, que é da Firjan, que esteve conosco aqui, mas precisou nos deixar um pouquinho antes do fim do programa, porque tinha um compromisso profissional. O Mizotti, que está voltando aqui para o Paraná depois do encontro da Confederação das Indústrias. Mizotti, sempre bom falar contigo. Uma boa viagem de volta aqui para o Paraná e até a próxima. Legal, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer falar aí com os ouvintes da Jovem Pan de todo o estado do Paraná, né? E estamos aí sempre disponíveis para contribuir, falar das ações da Federação das Indústrias do estado do Paraná, para tornar aí o Paraná como o estado mais atrativo, né? O melhor ambiente para se instalar uma indústria dentro do Brasil, né? Então a gente está aí nessa missão para desenvolver a indústria do estado do Paraná, que hoje é a quarta maior potência do Brasil. É isso. E quero agradecer você que esteve conosco aqui nesse Momento Indústria, a parceria da Jovem Pan News com o Sistema FIEP. Você sabe, todo sábado, às 11 horas da manhã, na Jovem Pan News, você acompanha esse nosso bate-papo com especialistas, com representantes do Sistema FIEP, para discutir a indústria, para falar sobre perspectivas, desafios e tudo aquilo que está acontecendo. O tema de hoje foi a empregabilidade e a indústria acolhedora. Espero que você tenha conseguido tirar aí alguns insights importantes para o seu negócio, ou se você está buscando esse posicionamento e rever perspectivas e tudo mais na sua carreira, que você entenda que tem ali um caminho importante dentro de todo o ecossistema da indústria. A gente se encontra na semana que vem na Jovem Pan News às 11 da manhã, mas você, claro, pode acompanhar o Momento Indústria nas redes sociais da Jovem Pan News e também no canal do YouTube Jovem Pan Grupo RIC. A gente se encontra então na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.